Você sabia que as entidades mais destruidoras de toda a Marvel não são o Thanos, não são o Galactus e nem são o Doutor Destino? São mulheres. E olha, não é nem perto. Enquanto os heróis masculinos estão preocupados com pedras do infinito, tem uma feiticeira que pode reescrever a realidade inteira com o sussurro. Hoje eu vou te mostrar as 10 super-heroínas mais absurdamente poderosas dos quadrinhos da Marvel. E garanto que quando você chegar no número 1, você vai entender por que ela é considerada a criatura mais perigosa de todo o multiverso. Quando eu comecei a mergulhar de verdade nos quadrinhos da Marvel, eu tinha aquela visão clássica. Os homens são os mais fortes, as heroínas são legais, mas ficam atrás. Eu estava completamente errado. Quanto mais eu lia, mais eu encontrava personagens femininas com poderes que literalmente não fazem sentido, do tipo que quebra qualquer escala de poder que você tente criar. E a galera nas redes ainda debate quem ganharia entre Hulk e Thor, enquanto ignora completamente a personagem que pode apagar os dois da existência com um pensamento. Então hoje eu resolvi montar esse ranking de vez. Só as heroínas, só poder bruto, sem papinha. Vamos do 10 ao 1. E cada posição vai te surpreender mais do que a anterior. Posições 10 a 8. As ameaças que o mundo costuma subestimar. 10ª posição, Rogue. A Rogue é o tipo de personagem que parece simples até você pensar direito no que ela faz. O poder dela é absorver. E quando digo absorver, não é só copiar uma habilidade. É sugar memórias, energia vital, personalidade inteira de alguém, com um toque. E ela não tem limite de quantos poderes pode carregar ao mesmo tempo. Já teve versão da Rogue nos quadrinhos absorvendo a Sentinela Ômega, o Thor, o próprio Homem-Aranha e usando tudo ao mesmo tempo. Ela já enfrentou ameaças cósmicas com poder emprestado de múltiplas fontes. A única coisa que segura a Rogue é a própria consciência dela, porque quanto mais poder ela absorve, mais a linha entre ela e as outras pessoas começa a desaparecer. Esse conflito interno é o que torna ela tão fascinante e tão perigosa. 9ª posição, Magik, Illyana Rasputin, a irmã do Colossus. E se você só a conhece dos filmes, você não sabe quase nada sobre ela. Nos quadrinhos, a Magik é simultaneamente uma mutante de alto nível e uma das maiores feiticeiras da Marvel. Ela controla o Limbo, não apenas vive lá, ela é o Limbo. Dentro daquele reino, ela é praticamente onipotente. Sua espada da alma pode destruir qualquer coisa, incluindo entidades mágicas que não têm forma física. Ela já derrotou demônios maiores, já desafiou o Doutor Destino no próprio terreno mágico dele. A limitação dela é sair do limbo, mas mesmo no mundo físico, ela é devastadora. Pensa numa personagem que mistura poder mutante com magia Elder Level. É muita coisa. 8ª posição, Rachel Summers, filha de Scott Summers e Jean Grey de uma linha do tempo alternativa, e herdou o melhor dos dois mundos, mais um bônus cósmico. Os poderes mentais dela, como telepata e telecinética, já seriam suficientes para ela estar entre as mais poderosas da Marvel. Mas Rachel também tem uma ligação com a Força Fênix. Não como a mãe, que foi praticamente tomada pela força. Rachel tem uma relação mais controlada, mais intencional. Ela pode manipular matéria e energia em escala massiva, afetar múltiplos alvos simultaneamente com a mente. E quando ela acessa o Fênix, mesmo que parcialmente, as coisas entram em outro nível completamente. Rachel é o tipo de mutante que faz os outros mutantes ficarem desconfortáveis. Mas espera, porque até agora eu só mostrei o começo da lista. E se as 3 primeiras já têm esse nível de poder absurdo, o que será que vem a seguir? Segura que a gente ainda nem chegou na metade. E as próximas posições é onde as coisas começam a ficar verdadeiramente insanas. Posições 7 a 4, quando o poder passa a ser cósmico. 7ª posição, Capitã Marvel, Carol Danvers. Carol Danvers é uma potência física no nível mais alto dos Vingadores. A versão base dela já pode voar mais rápido do que a luz, absorver energia e relançar como raios de força, sobreviver no vácuo do espaço sem proteção. Mas a forma binária dela é onde as coisas ficam verdadeiramente cósmicas. Na forma binária, Carol é conectada a um buraco branco e passa a emitir níveis de energia comparáveis aos de uma estrela. Ela já destruiu planetas nos quadrinhos, já segurou explosões estelares com o próprio corpo, já foi usada como arma de destruição em massa por civilizações alienígenas, porque era a coisa
mais poderosa que eles tinham disponível. Carol tem um problema de underuse. A Marvel frequentemente usa ela abaixo do potencial real, porque do contrário seria difícil criar conflito narrativo. Sexta posição. Jane Foster, a poderosa Thor. Você pode pensar, mas ela só pegou o martelo do Thor. Não. Quando Jane Foster pega a Mjolnir, ela não está apenas usando o martelo, ela se torna a Thor. O poder divino de Odin, canalizado através do Mjolnir, a coloca no nível dos Aesir mais poderosos. Ela já moveu luas, já criou tempestades que cobriam planetas inteiros, já lutou de igual para igual com entidades que existem antes da criação do universo atual. O que torna Jane ainda mais impressionante é que ela fez tudo isso enquanto o próprio câncer a destruía por dentro, porque cada vez que ela se transformava na Thor, o tratamento era anulado. Ela não era digna por força, era digna por recusa absoluta de desistir. Quinta posição. Hope Summers. Hope é uma das personagens mais subestimadas em termos de poder real. Ela é uma potencializadora de mutantes, mas isso não faz jus ao que ela realmente é. Hope não apenas copia poderes, ela os amplifica. Quando ela canaliza um poder, ela usa em nível máximo, muitas vezes superior ao do mutante original. No evento Segunda Vinda e depois no Fênix 5, Hope foi identificada como a catalisadora que poderia reacender a chama mutante, e realmente fez isso, literalmente transformando o destino de toda a raça mutante com seus poderes. Ela tem uma afinidade natural com a Força Fênix, que nem a própria Jean Grey teve desde o início. Hope é o tipo de coringa que pode virar o jogo de qualquer conflito se alguém descobrir como usá-la corretamente. Quarta posição. Tempestade. Ororo Monroe. Tempestade costuma ser apresentada como a que controla o clima, e isso é uma redução absurda do que ela realmente é. Sim, ela controla clima, mas clima inclui campos eletromagnéticos, pressão atmosférica, temperatura, umidade, ventos que podem chegar a velocidades supersônicas. Nos quadrinhos mais ousados, os poderes dela se expandem para escalas cósmicas. Ela manipula forças naturais que vão além da atmosfera terrestre, chega a influenciar campos de energia planetários. Já houve versões da Tempestade onde ela era tratada como uma deidade, porque para populações sem tecnologia avançada, o que ela faz é indistinguível de um milagre. E existe uma linha de história nos quadrinhos onde ela absorve a tempestade de um quasar. Um quasar. Isso é material cósmico de verdade. É interessante notar um padrão aqui. Cada uma dessas personagens tem uma história de limitação, não de poder, mas de escolha. A Tempestade poderia devastar continentes, mas escolhe controlar. A Jane Foster poderia usar o Mjolnir para subjugar, mas escolhe proteger. Hope poderia amplificar qualquer coisa, mas escolhe amplificar o que é humano nos mutantes. Poder absoluto nos quadrinhos da Marvel raramente é sobre força bruta, é sobre o que a personagem decide fazer com ele. E isso é exatamente o que torna o top 3 tão perturbador, porque as três próximas não têm muito espaço para escolha quando os poderes delas acordam de verdade. Top 3. Além de qualquer escala. Terceira posição. Capitão Universo. A Capitão Universo não é uma pessoa específica, é um título, uma função. A Força Enigma, ou Unipower, escolhe um hospedeiro quando o universo está em perigo, e quando ela escolhe, o hospedeiro recebe poder em escala universal, literalmente. A Força Enigma representa o próprio universo se defendendo. Ela permite manipulação de matéria e energia em qualquer escala, alteração das leis físicas locais, destruição de entidades que normalmente seriam invulneráveis. Já houve versões da Capitão Universo que enfrentaram os Celestiais, seres que constroem galáxias como projetos de segunda-feira de manhã, e saíram vitoriosas. O problema é a instabilidade. A força pode abandonar o hospedeiro quando a ameaça passa, mas enquanto está presente, não existe praticamente nada no universo Marvel que possa parar alguém com o Unipower ativo. Segunda posição. Jean Grey com a Força Fênix. Jean Grey com a Força Fênix é uma das entidades mais poderosas já criadas nos quadrinhos, de qualquer empresa. A Fênix não é apenas um poder, é uma força cósmica primordial que representa a criação e a destruição. Ela existe desde antes do universo atual e vai existir depois que ele acabar. Quando Jean acessa esse poder em sua totalidade, como Fênix das Chamas Negras, ela destrói estrelas por acidente. Ela consome matéria e energia, porque a Fênix é literalmente fome de existência.
Numa das histórias mais icônicas dos X-Men, ela destruiu um sistema solar inteiro, com 5 bilhões de pessoas, simplesmente porque tinha fome. Isso não é vilania calculada, é poder além da capacidade humana de conter. Jean Grey é uma das personagens mais trágicas da Marvel exatamente por isso. Ela tem um poder que literalmente não cabe no ser humano que ela é. Primeira posição: Feiticeira Carmelata, Wanda Maximoff. E eu preciso que você entenda por que ela é diferente de tudo nessa lista. Todo mundo acima usa poder. Wanda usa probabilidade, magia do caos. Ela não lança feitiços, ela reescreve o que é possível. Quando Wanda disse nenhum mais mutante no evento Casa M, ela não atacou ninguém. Ela simplesmente decidiu que mutantes não existiam mais. E 90% de todos os mutantes perderam os poderes em 1 segundo. Ela criou uma realidade alternativa inteira, completa, com história, cultura e memórias, porque queria, e quando ela quis desfazê-la, desfez. Nos quadrinhos mais recentes, ela foi reconhecida como a Nexus Being da Terra, um ponto de convergência entre realidades que tem o poder de afetar o fluxo do próprio multiverso. Thanos, com todas as 6 pedras do infinito, é uma ameaça. Wanda, com a magia do caos plena, é uma questão filosófica. Se ela pode reescrever o que é real, existe alguma coisa que possa contê-la? A resposta nos quadrinhos é não, com certeza. Então, recapitulando, começamos com Rogue e sua absorção sem limites, passamos pela Magic dominando reinos inteiros, pela Rachel Summers com poderes mentais e cósmicos combinados, pela Capitã Marvel em escala estelar, pela Jane Foster carregando poder divino com um coração humano, pela Hope como catalisadora da sobrevivência mutante, pela Tempestade em escala planetária real, pela Capitã Universo como defesa do próprio universo, pela Jean Grey como força primordial de criação e destruição, e chegamos na Wanda, que não precisa te derrotar porque pode simplesmente decidir que você não existe. O que essa lista mostra, no fundo, é que a Marvel construiu algumas das personagens mais complexas e poderosas da ficção usando mulheres, e boa parte do público ainda está dormindo nessa. Já deixa seu like e se inscreva no canal e deixa seu comentário.